capítulo 3. Estamos estudando a Epístola de Hebreus, final desse ano. Um livro muito bom que fala de Jesus Cristo como sumo sacerdote. À toa que alguns estudiosos apelidaram de o quinto evangelho, né? Porque enquanto os 4 evangelhos contam da vida do ministério de Jesus aqui na terra, a Epístola aos Hebreus, ela conta de Jesus após ele estar nos céus. Então, Jesus como o nosso supremo sumo sacerdote. Hebreus capítulo 3. O foco dos capítulos iniciais era mostrar a supremacia de Cristo, né? E a gente não está vendo isso. A gente viu na semana passada que Jesus é superior aos anjos. E o que isso implica no texto bíblico? Isso é uma coisa bem óbvia, né? Mas não era tão óbvio na época. E tinha que ser dito. Mas agora aqui vamos ver que Jesus é superior a Moisés. Acompanha comigo aí, versículo 1 ao 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Então aqui o autor está chamando a atenção para Cristo. Ele chama os seus irmãos de santos, né? Ontem até falei sobre isso para vocês. A Igreja Católica meio que fez uso disso, né? Fala santos. E aí, se alguém te perguntar, uai, eu mandei mensagem, você não respondeu, onde você estava? Não, eu estava na reunião dos santos. O que a pessoa vai pensar? Isso é um termo que deveria ser utilizado por nós, isso é apropriado, né? Ele é utilizado no contexto do catolicismo apenas. Mas nós somos santos, porque Cristo nos faz santos. Então, todos os santos que participam da vocação celestial, você participa da vocação celestial, os parabéns, você é santo. Considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão de Jesus. Aí aqui o autor traz aspectos da antiga aliança e da nova aliança. A palavra apóstolo, aliás, alguém sabe o que significa apóstolo, a palavra, o significado da palavra apóstolo. Sobre levar a mensagem. Tem a ver com apóstolo, a palavra apóstolos no grego significa enviado. Então, por isso que você vai encontrar na Bíblia, em alguns momentos, a palavra apóstolo aparecendo para outras pessoas, inclusive a Jesus, como a gente está vendo aqui agora. Porque nós somos apóstolos nesse sentido, somos enviados. Quando a gente fala, mas logo a gente aprendeu que não existe apóstolo nos dias de hoje. De fato, não existe apóstolo na autoridade dos 12 que Jesus escolheu. 13 depois, que Paulo veio depois, né? Ele mesmo fala, eu sou apóstolo fora do tempo. Então tem apóstolos, nós, e os apóstolos, com a maiúscula, vamos dizer assim, entendeu? Os caras, igual eles, não tem mais. Então Jesus chamava de apóstolo, por quê? Porque os apóstolos eram a referência principal no Novo Testamento, dos cristãos. Jesus era a referência e seus apóstolos. Falou, dentro do apóstolo, Jesus é o apóstolo. Se eles têm um O maiúsculo em relação a nós, Jesus tem um O maiúsculo ao quadrado em relação a eles. Então Jesus é o apóstolo e ele é o sumo sacerdote principal. Aí quem era o sumo sacerdote? Só lembrando rapidinho. Santo do santuário de Deus, lá dentro, Santo dos Santos, Shekinah, presença de Deus o tempo todo lá. Somente o sumo sacerdote podia estar lá uma vez no ano para fazer expiação por todo o povo. E só tinha um sumo sacerdote. Sacerdotes tinham vários. Sumo sacerdote, apenas um. E jamais teremos outro sumo sacerdote. Porque Jesus é o sumo sacerdote. Então ele traz o apóstolo, os apóstolos são a referência do Novo Testamento e traz da nova aliança, né? Trazendo a mensagem do Evangelho, os enviados, e traz o sumo sacerdote, que é a principal referência do Antigo Testamento. Isso é, o pessoal tinha toda a referência, principalmente ao sumo sacerdote, ok? Ele fala, Jesus é o apóstolo, aparece em maiúsculo na sua Bíblia, como que espero assim, se não está errado. E o sumo sacerdote. E ele é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. E ele começa a falar, olha, Jesus é o apóstolo, ele é o sumo sacerdote, e ele foi fiel à lei, assim como Moisés foi. Então aqui ele traz Moisés e Jesus comparando, né? Uma certa equidade, igualdade. Depois ele vai, em breve, colocar Jesus no seu devido lugar. Lembra o título dessa carta?
Cristo é melhor. Palavra, só palavra para resumir, melhor ou superior. Cristo é superior. Então ele fala que assim como Moisés foi fiel a Deus, né, em toda a sua casa, essa casa seria o quê? Seria o povo de Deus. E ele vai trazer uma analogia muito legal, né, para a gente de engenharia aqui, né, João? É muito interessante uma analogia que ele traz na casa. Ele fala, só que Jesus, então ele colocou em igualdade, mas Jesus não é igual a Moisés, Jesus é superior, pois é. Olha o versículo 3. Jesus, porém, né, a Bíblia parece todavia, ele tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés. Peraí, isso aqui para eles é um absurdo. Você tem que entender uma coisa, eu vou falar para vocês, Jesus é maior que Moisés. Outra coisa é você chegar à cultura judaica, está intrínseco na mente deles, a questão da fuga do deserto, Moisés, as leis de Moisés. Eles, quando é mencionado, você lê Moisés, está se referindo às leis de Moisés, ao Pentateuco, que inclusive foi alvo de questionamento sobre a autoria mosaica desde os primórdios. Leia Atos 15, então um concílio. Então, não temos dúvida que Moisés escreveu o Pentateuco, exceto o finalzinho, quando ele morreu, né? Como é que ele vai escrever a morte dele? Então, obviamente não foi ele. Mas foi Moisés que escreveu. Então Moisés tinha escrito boa parte da Bíblia deles, né, da Torá. Os caras, rapaz, como assim o cara falar que esse cara é maior que Moisés? Não tem como. Nosso pai Moisés foi maior. É a referência. Segundo Davi era a referência de rei dos caras. Davi foi o rei até hoje. Davi é considerado o melhor rei da história de Israel, até hoje. Se você for levar com o judeu, vai falar Davi. Tanto que o símbolo deles é a estrela de Davi. Davi é da Bíblia mesmo. Então, é difícil. Porém, ele fala que Jesus ele tem maior glória que Moisés. Quanto maior honra, aí ele já argumenta, por que ele tem maior glória? Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. E aí, ele colocou os dois aqui em pé de igualdade. Ele colocou assim, agora ele fala, ó, assim como Moisés foi fiel, Jesus foi fiel também. Porém, maior do que aquele que trabalhou na casa é aquele que estabeleceu a casa. Maior do que o pedreiro, maior do que o mestre de obra, maior do que o engenheiro, maior do que todo mundo que trabalha, o servente que trabalha na casa, é o dono da obra, o dono da construção. Deus aqui é o dono da construção, de toda boa obra. Ele é o dono. E Jesus também é dono. A gente acabou de ler Hebreus 1, né? Se vocês prestarem atenção no texto, não somente leram, só ouviram, vocês vão relembrar. A gente já leu ele também, tivemos a lição aqui também. Que Jesus ele, assim como Deus, ele é Deus e ele também construiu, vamos dizer assim. Então tudo foi criado por meio de Cristo. A gente tem vários versículos falando disso, né, da deidade de Jesus. Quando o capítulo 1 fala muito da deidade de Jesus, capítulo 2 já fala mais da humanidade de Jesus, conforme a gente viu semana passada. Então Jesus construiu a casa. Aquele que constrói a casa, o dono do projeto, o arquiteto, que pensou na construção, o cara que tem a verba para construir, que constrói, que manda isso, manda, eu quero assim, assado. É ele que manda. Moisés é apenas um mero servo nessa história. Um servo que se destacou muito, mas um servo com defeitos. Moisés falhou. Moisés pecou. Inclusive, vamos passar por esse pecado de Moisés daqui a pouco. Versículo 4. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então Moisés trabalhou para anunciar a vinda de Jesus. Ele não somente trabalhou por trabalhar, ele não só trabalhou para Deus, mas tudo que ele fez foi por causa daquele que viria, do Messias que viria. Inclusive o próprio Moisés profetizou, claro, era Deus falando por intermédio de Moisés, que haveria de vir o ungido, ou em hebraico, Mashiach, que hoje é a palavra Messias. Então, o Messias, ungido, é muito interessante em Libras o sinal de Messias. É o M fazendo esse sinal aqui, que é o sinal governante. Cristo é assim também, porque o Messias é o governante. É o mesmo sinal de Cristo, só que é com C. Messias é com M. Então, porque o Messias é um governante, mas não um governante político que eles aguardavam, né? Não era um Messias que ia trazer a paz, uma paz eterna, uma paz superior a uma paz apenas terrena. Por mais que já desfrutamos um pouquinho dessa paz aqui na terra. Então, Moisés era um servo que anunciava a vinda do Messias.
Temos uma profecia lá em Deuteronômio, a gente leu isso em João, né? Quando a mulher no posto reconhece que é o Messias, ela está apontando literalmente para essa profecia do Antigo Testamento e fala, não, é ele, ela reconheceu. Mas esse pessoal aqui não estava querendo reconhecer. Eles eram crentes, sim, eles tinham acreditado em receber Jesus Cristo, porém estavam voltando ao judaísmo, estavam voltando às práticas anteriores. E se for necessário dizer que Jesus era maior que Moisés, é porque com certeza estava tendo debate de quem é maior, Jesus ou Moisés. Né? Então, eles eram judeus, sim, convertidos, porque recebeu a epístola aos hebreus, ok? Na introdução fala um pouquinho sobre isso. Versículo 6: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Eu quero que vocês prestem muita atenção a partir de agora, a partir do versículo 6, porque tem um texto que é o texto talvez o mais aguardado aí, né? Aquele, Bruno, com certeza. Eu estou doido de chegar nesse texto, o texto que eu estou estudando desde a época de João, quando chegar nele. Um texto mais difícil de interpretação, que é o famoso Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6. Ora, os que uma vez foram iluminados, depois é possível perder a salvação. Papo é esse, o que aquele versículo fala? E a gente vê pessoas falando que assim, falam claramente sobre perder a salvação. Outros falam, não é possível perder a salvação. Ou será que fala sobre apostasia? Sobre o que o texto fala? Para vocês entenderem aquele texto, tem que entender o contexto. Tudo começa aqui, no capítulo 3, versículo 6. Começou aqui. Então prestem muita atenção na lição de hoje, prestem muita atenção na lição de semana que vem e na outra semana. Porque quando for na outra, vocês vão estar bem cientes do contexto, para vocês entenderem o que vai ser apresentado para vocês. De Hebreus 6, tá? Mas só entender o contexto do capítulo. É toda noção antes. Nós, como autor dos Hebreus, vai focar muito aqui agora. Escolhe um título da aula de hoje: incredulidade. O título da aula de hoje é isso: incredulidade. Nós vamos tratar sobre incredulidade. Não é incredulidade como a de alguém no mundo, como alguém que eu sou ateu, sou agnóstico, acredito que Deus não existe, não tem conhecimento suficiente para afirmar que Deus existe, não creio em Deus. Não, está falando de incredulidade dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E quem é a casa de Deus somos nós. Quem é esse nós? Esse mais ao mundo? Não. Esse nós é aqueles que participam da vocação celestial. É gente dentro da igreja que tem que ser reevangelizada. Eu ouvi falar de reevangelização. É gente que está dentro da igreja, mas sua fé é fraca, sua fé é superficial. Ele não crê em Deus de verdade. Ele pode até ser um crente. Não, crente então o diabo é crente. Ele crê extremamente, só que não obedece. Mas ele não é cristão, ele tem uma vida de devoção. E aqui o autor dos Hebreus vai trazer muito como a incredulidade está intrínseca dentro do povo de Deus, dentro da casa de Deus. Então, toda essa construção que é feita, quando chegar no capítulo 6, né, que é o texto mais estudado, mais debatido de todos os Hebreus, vocês vão entender bem, tá? Continuando, e também vai facilitar o entendimento de Hebreus 11, que é muito conhecido também. Ele começa a dar uma definição do que é fé. Quando você pergunta para alguém o que é fé, a pessoa já vem com Hebreus 1 decorado, Hebreus 11 decorado. Fé é a certeza das coisas, fatos que você não vê, convicção de coisas que você espera, você não está vendo. Isso é a fé. A pessoa vem atrás e vai falar dos heróis da fé. Hebreus 11 é lindo. Quando você vê, todas as comparações são feitas do Antigo Testamento com Jesus, você entende como que chegou naquela situação. Então, vamos focar. Terminamos a primeira parte, vamos iniciar agora o versículo 7 em diante. Aqui é uma citação. Deixem aberto aí, não sai daí. E vamos todo mundo abrir lá em Salmo 95. Salmo de número 95, costumam falar capítulo 1, por mais que outros escapam capítulo. Os salmos são poesias, canções, a gente fala sobre salmo de número. Filemão, então capítulo 1 a gente fala Filemão 3, é o versículo 3. Salmo 95, mas não vamos ler todo o salmo. Vamos fazer aquela leitura alternada, bonitinha. Vamos ler o versículo 7 até 11. Salmo 95, versículo 7 até 11. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e as ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endurece o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto. Quando vossos pais atentaram contra Jacó,
não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgastado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Já pensou se Deus virar para você e falar assim, olha, é Deus falando, que não sei ninguém falando essa terra. Deus falando, eu juro, pelo meu nome, que Ele pode, né? Quem não pode é nós. Você não vai entrar no meu descanso. Como você ficaria? Detalhe, Deus falou isso aqui para o seu povo. Não estou falando, eu repito, isso aqui é direcionado a cristão, direcionado ao povo de Deus, à casa de Deus, não é direcionado a não crentes. Você está dando a Deus, você diz que serve a Ele, faz o sacrifício e Ele fala, você não entrará no meu descanso. Vamos entender hoje como não entrar no descanso de Deus. A gente aprende o que fazer, né? Que é certo, mas a gente vê na Bíblia que os bons exemplos são exemplos que a gente tem que fazer. Os maus servem porque a gente não tem que fazer. Então vocês vão ver hoje que vocês não devem fazer, em hipótese alguma. Ok? Bora, vamos voltar lá. Se quiser segurar aí, ó, eu vou voltar aqui, tá? Mas se quiser, se não quiser, não precisa não. Hebreus 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, que a Bíblia, reconhecendo a própria Bíblia como palavra de Deus. Quem disse aquilo não foi o salmista, não foi Davi ou qualquer outro dos salmistas. Quem disse aquilo foi o próprio Deus. Ok? Se vocês quiserem comparar, bom. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da habitação no deserto, onde vossos pais me tentaram, quando me aprovam e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram o coração, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. No capítulo 3, e principalmente no capítulo 4, semana que vem, parece que o autor usa uma repetição desnecessária. Ele vai mencionar isso aqui várias vezes. Mas vamos entender qual é o propósito disso. Inclusive foi engraçado, um aluno me chegou e falou assim: professor, você deu a Tainá, você deu a quarta-feira. Ela é cristã e tal, ela é adventista. Mas professor, o que você está indo devocional mais? Professor, porque assim, está sendo falado devocional coisa que eu já aprendo na igreja, então assim, não estou sentindo que está agregando muito para mim. Aí eu falei para ela: olha, filha, a maioria dos nós cristãos precisamos mais ser lembrados do que informados. Tudo que eu falo para vocês aqui hoje não é algo assim novo, algo diferente, algo que vocês nunca ouviram, é algo que vocês já sabem. Mas precisamos lembrar sempre, porque a gente pratica essas iniquidades. Se a gente não praticar, a gente não precisa ouvir, né? A gente precisa ouvir, a gente tem que ser lembrado. O autor faz muito bem isso, ele traz primeiro, pelo menos, a citação toda, né? Ctrl-C, Ctrl-V, abre aspas, menciona o Antigo Testamento todinho, da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia, né? Eu falei isso na introdução, lista toda a Bíblia, todinha, ou todo o versículo da passagem, e uma aplicação direta, que está nos versículos 12 e 13, que aplicou direto. Mas ele repete uma parte central para focar e aplica de novo. Aí finalizou. Capítulo 3. Aí semana que vem, capítulo 4, é a continuação direta. Quem não viu a lição 3, vai ser mais difícil que até a 4, normal. 4 é a continuação disso aqui. É a exposição de Salmo 95, versículo 7 até o 12, né? Até o 11. Salmo 95, 7 até o 11. Então ele vai expor todo esse texto, trazer para os dias de hoje e falar: olha, é isso, isso, isso aqui. Então lembre dessa história. Um fato interessante, tem umas pequenas diferenças em questão de tradução, né? Que traduz do hebraico para o grego e português. Tem um pouquinho, mas é uma citação direta, Ctrl-C, Ctrl-V. A palavra aparece no versículo 8 de Hebreus, para tentação. Quem manteve aberto em Salmos, volta lá em Salmo 95. É a mesma palavra que aparece no versículo 8 para Meribá. É a mesma palavra, a mesma. Meribá, tentação. Isso é importante, guardem isso. Mais uma. A mesma palavra que aparece para tentaram no versículo 9 de Hebreus, é a mesma palavra que aparece para Massá, no versículo 8. Meribá e Massá são duas palavras. A tentação, a etapa que aparece lá em Salmos, aparece também. Então, o autor está trazendo isso. Por quê?
O povo tentou Deus no deserto. O contexto dessa passagem que é mencionada nesse salmo. Qual é o contexto? O povo tinha saído do deserto. Vocês vão entrar na terra prometida agora. Nasce demais. Os caras vêm milagre todo dia. Todo dia era maná caindo do céu. Todo dia era água saindo da rocha. Era mar vermelho aberto. Era copo picando os caras, Deus levando o povo. Todo dia era milagre. E aí tinha uma lição muito importante. Nunca se acostume com o sagrado. Nunca se acostume com o sagrado de modo tal que aquilo não toque mais em você, que não mexa com você. Esse é o problema deles. Eles começam a achar tudo aquilo normal. Toda a providência de Deus na vida deles é algo normal. É porque sair água de uma rocha é extremamente normal, né? Cair uma comida, mais ou menos um pão do céu, é normal. Ah, não, isso aqui tá baixo demais. Queremos carne. Lá no Egito tinha escravo, mas a gente comia carne. Chão forrado de codorna, não sei se como tá. Era pardalzinho, né? Aquela codorniz, era pardaizinhos. Comam carne. Mas eles eram acostumados. A presença de Deus literalmente tabernaculando, né? Isso, habitando ali entre eles. E não, isso é normal. Então nunca deixe que o sagrado se torne algo normal na sua vida. Trate com respeito. A gente vê que isso acontece com muitos pastores, muitos pregadores, muitas pessoas que estão ali na frente no ministério. Às vezes pessoas do louvor também. Você está lá, se acostumado a tocar. E aí você esquece por um momento que você está tocando com o Senhor. Você esquece muito que essa aula preparada aqui não é uma sala de aula. Não, é a escola de Deus, o povo de Deus, a casa de Deus. Tem que preparar isso aqui com reverência, santidade, oração, porque não é qualquer coisa. Pregação não é só uma palestra, não era palestra, não. Você está sendo portador da palavra de Deus. Tudo que você faz é para o Senhor. Não se acostume com o sagrado, na sua casa ou na igreja. Você começa a ficar muito técnico. A gente fica feito no automático. E isso é um perigo danado. Muito cuidado. Não se acostume com o sagrado como eles se acostumaram. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida e Deus não permitiu que eles entrassem. Não entrarão no meu descanso. O descanso é o quê? O descanso se refere tanto à terra prometida quanto para nós hoje aos céus. A paz, a shalom, que os judeus falam, a shalom, a paz de Deus prometida para nós após vida. Então não entrarão no descanso. Somente 2 pessoas entraram na terra prometida. Estou cansado de fazer essa pergunta aqui. Se vocês errarem, sério. Inclusive, a próxima edição do DVD do ano que vem, eu estava olhando lá em casa as revistas. É o Reinado de Israel, Atos, Sermão do Monte, uma maravilha, e Profetas Menores. Então, ano que vem vão ser as 4 lições do DVD, a Convenção Batista Brasileira, consegue. Então vamos estudar o Antigo Testamento na próxima, no ano que vem. Quais foram as 2 pessoas que entraram na terra prometida? Alessio, Josué e Caleb. Parabéns. Josué e Caleb. Deus enviou 12 espias, né? Falou, Moisés, manda lá, um de cada tribo para espionar a terra prometida. Os 12 vão lá, 10 ficou com medo, né? Ou como diria na Bíblia lá, que eu aquela versão da Bíblia que ela falou ontem, estava no freestyle, os caras dão para trás, ela mijou na espoleta, cagou para trás. Aí foi isso aí. Eles falaram, gente, lá tem gigantes naquela terra. Eles estavam olhando para o problema. Enquanto Josué e Caleb olharam para a terra, a solução, eles olharam para o que Deus tinha prometido. Ele falou, olha, aquela terra mana leite, meu irmão. Lá tem cachos de uvas gigantes. Enquanto eles olhavam o tamanho dos povos que eles tinham derrotado, um problema diante deles, Josué e Caleb olharam para Deus e confiaram em Deus, tiveram fé em Deus. Enquanto o povo no deserto colocava Deus à prova o tempo todo, é isso que fala aqui, eles tentaram Deus, inclusive o próprio Moisés, batendo na rocha, você não vai entrar não. Era para trazer água, mas o cara estava revoltado, indignado. Então, quer água? Tome água aí, ó. Não vai entrar no meu descanso também, só Josué e Caleb vão entrar. Ele falou, onde vossos pais me tentaram, quando me aprovam. Irmãos, não precisamos colocar Deus à prova. Não precisamos. Lá no Antigo Testamento é outro contexto. Então a gente tem, né, vários exemplos, né? Gideão é um exemplo disso. Senhor, eu vou colocar um negócio aqui. Se chover e não molhar, eu acredito. Ó, acredita aí, o Senhor me chamou mesmo, né? Choveu e não molhou. Não, peraí. Mais uma prova, Senhor. Se amanhã aparecer só isso aqui vai ser molhado, tudo sem relar, eu acredito. Apareceu e foi. Não coloque Deus à prova. Pare de tentar Deus. Pare de tentar Deus.
Ele já se revelou. Ele se revela para nós de uma maneira muito superior a essa revelação do Antigo Testamento. A gente fica pensando como seria viver vendo o mar vermelho se abrir, maná caindo do céu, os milagres de Jesus. É porque a gente trata isso como se fosse algo até ordinário. Deixa eu te contar um negócio, isso aqui não é algo ordinário, não, isso aqui é extraordinário. É você lê um recorte, um pequeno recorte da história da humanidade. Vocês acham que era direto, não era. Ninguém viu, com a exceção das pessoas que foram, como é que fala? Que viveram no mesmo tempo. Quem viveu ao mesmo tempo que Jesus, quando Jesus veio, encarnou aqui na terra, com exceção disso, ninguém viu mais sinais, milagres miraculosos do que esse povo aqui. Ninguém viu. Aí parece que faz mais sentido ainda aquela frase de Jesus, icônica Tomé. Agora que você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Porque tem gente que crê e não acredita. A pessoa vê e não acredita. Eu sempre dou esse exemplo e repito ele de novo. Tem ateu que se você pedir para Deus levar fogo do céu, cair um fogo, desenhar o nome dele, ele não acredita em Deus. Não acredita. Não vai acreditar. Então, tem gente que não adianta. Ora, de vista, de fé por fé, não caminhamos pelo que vemos, que nos move que nós cremos. Muito bonito de uma música, muito bonito que diz isso. Estamos de pé. A nossa fé é que nos move. O pessoal viu e disse assim: então não tem de Deus, não tem tanta necessidade de validações, de sinais, de se essa folha mexer, Senhor, é porque é da sua vontade. Não, se quer morrer bem aqui, nesse lugar é da sua vontade. Caiu, não, tem que ser dois, se isso, então aquilo. Eu já tive isso, eu já tive esse negócio assim, de querer uma validação. A gente tem a palavra de Deus, lembra de Deus 1, Jesus é a revelação suprema, absoluta. A gente tem a palavra de Deus, e agora a gente tem o quê? O Espírito Santo de Deus que habita a gente. E aí, agora sim, se torna algo ordinário. Agora sim, se torna algo ordinário. Inclusive, já tem até uns vídeos aí bem famosos, né, no TikTok, Instagram, falando sobre isso. Falando, como será que é, né, que foi, Deus do lado de Jesus. E aí, tá até errado esse vídeo. Aí os discípulos, como que é ter Espírito Santo dentro de você? Esse vídeo está errado porque os discípulos tiveram os dois, né? Eles tiveram o Espírito Santo deles também, obviamente. Eles são os primeiros a receber. 120 pessoas receberam o Espírito Santo. Os discípulos estavam lá, foram os primeiros. Eles viram o parte do Espírito Santo de uma forma maior do que a gente, sem dúvida. Então, não tente o Senhor teu Deus. Porque o pecado da incredulidade é o pior. Endurecer o coração. Olha a aplicação que o próprio autor de Hebreus traz. Olha como que ele interpreta essa passagem, esses salmos. Versículo 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E que o autor fala o seguinte: Deus falando para a gente, coração endurecido te afasta de Deus. O pecado te afasta de Deus, te afasta de tudo aquilo que tange ao Senhor. Quanto mais você peca, mais incrédulo você fica. É diretamente proporcional. A sua fé é inversamente proporcional ao seu pecado. Quanto mais você crê, menos você peca. E eu vou trazer mais uma vez o exemplo que alguns podemos. Uma coisa é você estar na viagem de 10 mil quilômetros e seu pneu furar uma vez ou outra. Outra coisa é você ir na viagem de 10 mil quilômetros e o seu pneu furar a cada 10 metros. É uma grande diferença. Não está andando, né? Por mais que um momento que parou, foi difícil, teve que levantar, teve que consertar o pneu do carro e seguir em frente no caminho. Porém, será que ele está no caminho mesmo? Porque não parece. Ele não sai do lugar. Toda hora ele fala. Peca deliberadamente. Essa é a palavra no português, né? Quando traduzindo na Bíblia. O pecado contínuo. Você peca deliberadamente. Trazer mais uma vez a citação de Billy Graham. Billy Graham fala que o pecado é um sedativo. Isso é. Quanto mais você peca, menos sensível você fica ao pecado. Mas você se acostuma com aquilo que antes era mais horrível para você, mais horrível. Tinha uma barreira ali para você não fazer, porque você é povo de Deus, você teme a Deus. Até mesmo aqueles que eram incrédulos, que tinham coração endurecidos, eles viram, né, os sinais de Deus, tinha alguma espécie de temor. E você perde isso, você perde a sensibilidade, se acostuma com o sagrado. E você se acostuma com o pecado. Então você você leva o sagrado com leviandade e deixa de tratar o pecado como se fosse um problema. E isso te afasta de Deus.
Quanto mais você se afasta, mais você afasta de Deus. Ou mais você peca, mais você afasta de Deus. E aqui, o autor aos Hebreus traz literalmente pecado como incredulidade. Incredulidade. Está falando literalmente isso. Quanto menos fé você tiver, mais pecado, mais incredulidade você vai ter. Incrédulo, pecado. Fato. Baixou a fé, subiu o pecado. Simples. Ontem, na exposição de Filemon, capítulo 1, a gente falou sobre isso também. A gente falou sobre isso, que a fé ela é diretamente proporcional ao seu amor. Quanto mais você tem fé em Deus, mais você ama a Deus, mais você ama o próximo. Ora, a implicação lógica, se você ama a Deus, você peca menos. Fato. Quer dizer que você não vai pecar? Seu pneu vai furar nessa viagem de 10 mil quilômetros? O único que percorreu esse caminho e não furou o pneu foi Jesus, que é o próprio caminho. Ele não furou o pneu, nós vamos. Mas uma coisa é você viver nisso. E aí o questionamento é, será que ele é verdadeiramente um crente? Será que ele é verdadeiramente um salvo? Porque no meio do povo de Deus, no meio dos hebreus, são os hebreus que estavam no deserto, no meio deles, havia incrédulos, havia corações endurecidos. E a gente vê aqui que quem endureceu o coração deles não foi Deus. Quem endureceu o coração deles foram eles mesmos. Você pode endurecer o seu coração. Eu, particularmente, não acredito na doutrina da graça irresistível, daquela forma que ela é pregada. Você pode sim existir a graça. Temos vários exemplos bíblicos de pessoas que existiram a graça. Vários. A gente acabou de ler, inclusive. Né? Então você pode sim endurecer o seu coração. Não é Deus que endurece, é você que endurece. Assim como o coração de Faraó, não foi Deus que endureceu. Deus manteve o coração dele endurecido. Faraó endureceu o coração dele há muito tempo. Está lá no capítulo 1 de Êxodo, quando ele escravizou o povo de Deus. Já estava o coração endurecido ali. Deus apenas manteve endurecido para cumprir o seu propósito. Libertar o seu povo à sua maneira. E aí o versículo 13 traz, né, aplicação prática. O que você faz então você não está incrédulo? Ele fala, fuja da incredulidade, fuja do pecado, fuja do te afaste de Deus. Isso é só um versículo 13. E exortai-vos mutuamente. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 11, o apóstolo Paulo escreve: edificai-vos reciprocamente. Lembra muito esse exortai-vos mutuamente, isso é, exortar uns aos outros. Quem pode exortar o erro de um irmão não é só o pastor, não é só o vice-presidente da igreja, não é só o diácono, não é só quem está lá na frente servindo, não é só a liderança, não. É todo mundo, é qualquer cristão. Você, Navi, pode exortar a Pera, pode. Você, bora, você vai exortar a Alessio. Cadê a Alessio? Bora pro PD, rapaz, ele veio, né? Ele veio, ela chegou, confia que ele chegar. Todo mundo pode exortar. Você viu alguém fazendo uma coisa errada lá fora, você pode chegar nele e exortar. Todos nós temos que nos exortar, mas calma. Isso aqui não abre brecha para você crescer além do seu irmão. Entenda, a Bíblia fala como exortar corretamente. Apenas alguns breves princípios. Primeiro, exortar com amor. Você está exortando não porque você, o irmãozinho estava lá na igreja segunda-feira, aí na terça-feira ele está lá mandando umas para dentro, tá mais bêbado, pegou uma cabaça ali, falando besteira, e tirou até a camisa e tal. Não, vou lá brigar com ele, vou lá, rapaz, não. O objetivo da exortação é que você ama, você olha com olhar de pena, você não olha com olhar de nossa, tá vendo? Meu Deus, olhar de julgamento, nossa, estava na igreja agora ali, mas assim, não. Você olha e pensa, não acredito nisso. Olha lá, rapaz, como se fosse de fato alguém que você ama. Amor, somos irmãos em Cristo. Eu não tenho irmão, mas se fosse seu irmão ali, de forma de sangue, não falando, você acharia bom? Kelly, você ficaria feliz de uma notícia dessa? Que Navi está bêbada na rua. Navi estava lá. Tinha dois caras assim, ela estava lá, dando moral para os dois, no meio da rua. Você ia ficar feliz se uma notícia dessa? Não ia ficar feliz. Tenho certeza que não. Porque ela é sua irmã. Você ia ficar feliz de saber que um amigo seu, aqueles amigos mesmo, próximos, se considera, está fazendo besteira, está em pecado, está desagradando a Deus, foi preso. Talvez é 171 ou 57, que era na tarde, então, Adão, você ficar feliz de saber que foi preso? Você ia ficar
Nossa, que babado, a gente contar. Você ficar assim, você, não, tá vendo lá? Não é crente é nada, rapaz. Ficava na frente da igreja, fazia isso, só até tocava no rumo, mas não é crente nada. Você vai achar bom que algumas pessoas, me parece que elas acham bom tudo isso. Parece que é um show pra elas. Eu sei quem acha bom, o diabo acha bom, né? Porque o diabo ama isso, ele quer isso, sem dúvida. Mas me parece que gente nossa, ou que é pra ser gente nossa, acha bom quando a nossa gente cai. Isso não é atitude cristã. Um cristão, quando vê um outro cristão, que é irmão de Cristo, em pecado, ele vai se entristecer com o pecado dele. E se ele falar alguma coisa, vai ser uma exortação. Exortação não é encher o saco. Exortação não é você brigar com a pessoa, não é você achar que é o pai ou a mãe da pessoa. Exortação é uma autoridade temporária que Deus lhe dá. Se você não estiver naquele mesmo pecado do seu irmão, para que você corrija e traga de volta para Cristo. Aí muitas vezes a igreja faz afastar a pessoa da igreja. Desce a lenha, desce o cacete, desce o pau, bora, pá. Quando a pessoa entra na igreja, só o nosso olhar, o cara não precisa falar nada, só o nosso olhar fuzila o pecador arrependido. A gente fala muito, o Vitor até escreveu 99 na camisa, referência a 99 igrejas, 99 ovelhas, né, Vitor? A gente fala muito da ovelha perdida. A gente sempre se projeta com as 99 ovelhas. Agora pensa, se quando a ovelha perdida chegou, as outras 99 desce um monte de cascudo nela. E ela, você saiu do meio de nós, não é nossa não sei o quê. Tudo sujo, olha isso aí, vai se limpar, rapaz. Depois ela se limpa, não, mas aquele dia aquela ovelha estava toda fedida, né? E perto de nós aqui, não quer essa ovelha perto de nós não. Já pensou? A gente faz isso. Você faz isso quando alguém entra na igreja e você olha assim, torto para ela de cima a baixo. A pessoa percebe, não é bom não, gente. A pessoa percebe que ela já, a tendência que ela já entra, ela já está esperando isso. Isso é errado, isso é uma comunidade cristã. Né? A nossa comunhão, o amor, isso por si só tem que falar de Cristo. Então, o primeiro aspecto da exortação é isso: amor, exortar com amor. Segundo, mansidão. Você exorta com mansidão. Não quer dizer que você não pode, às vezes, elevar um pouco o tom de voz, o jeito de falar. Mas cuidado com isso. Você exorta com mansidão, da forma que você gostaria de ser exortado. Às vezes a gente fala um pouco mais duro. Jesus falava mais duro com os discípulos, falava, mas não a maioria das vezes, e só quando é necessário. Então, exorte com mansidão. Terceiro, exorte em secreto. E aí tem gente que gosta de dar show, né? Tá aqui no meio de nós todos, né? Somos o quê? 3, vocês somos 10, comigo 11, nós 11 aqui. Aí eu vejo alguém fazendo coisa errada e olha, só me aparecer, né? Eu tô no meu direito, tô exortando o meu irmão. Não, sua intenção é denegrir mais dele. Exorte em secreto. Quarto, para finalizar, exorte com intenção real de ver a mudança de vida da pessoa. Então tem uma grande diferença você falar por falar e você falar porque você quer que ela saia disso. Fala, mas não mexe com isso, mas não, você tem problema de alcoolismo, não beba. Se valorize, mulher, se valorize. Chegar, não aparece, Alessio estava furtando aí na escola, que feio, Alessio, faz isso não, você está manchando o nome de Cristo. Então, servo de Deus, rapaz, não use essas mãos que você for tocar para roubar, para ser instrumento de diabo, não faz isso não. Então, estava dando golpe aos outros lá, né, um 71, estelionatário, falando, olha, digite aqui seu CPF e descubra o tamanho da sua fé. Aí você colocava o CPF, então colava cartão, abria conta do seu nome, então, não faz isso não, bicho. Faz isso, é sagrado, meu Deus. Estou pegando casos bem óbvios, mas existem outros que eu não preciso nem mencionar. Essa lista grande que a gente pratica muitas vezes. Então, exortem uns aos outros para que o outro se aproxime de Deus. Cuidado, não afaste o outro de Deus. Lembre de exortar como você gostaria de ser exortado. E todos nós precisamos de exortação. Todos nós somos pecadores, precisamos. Tem hora que está fazendo besteira. Tem hora que está falando besteira. Alguém chega na gente falar. Não precisa ser só o pastor, nem deve ser só o pastor. Isso aqui é uma comunidade cristã como um todo. Vamos nos exortar. E, continuando então, versículo 14: porque temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança desde o princípio tivemos. E aqui a gente vê o seguinte, nessa passagem de Salmo, o pessoal do deserto traz uma lição importante para a gente. A democracia nem sempre é o melhor caminho, nem sempre é a solução. A democracia pode ser tanto a ferramenta de Deus quanto a ferramenta do diabo.
Pode. Porque ali, o que a maioria estava fazendo? Pecando contra Deus. O que a maioria estava falando? Que era melhor ser escravo do que estar ali com Deus. O que a maioria fez? Morreu. Não entrou no descanso de Deus. O que a maioria estava fazendo? Endurecendo seu coração, sendo incrédulo. Não confiou na promessa de Deus. Só 2 entraram. Só 2 entraram. Gente, nem sempre a maioria está certa. Não é que a maioria não está. Inclusive, eu e vocês lembrem de um exemplo. Eu vou até mencionar um exemplo aqui agora para vocês. A gente estava indo para Niquelândia, né, semana passada. Foi na volta. Na ida, não, mas foi na volta, né? Então foi na ida. E aí, estava conversando sobre São Luís e tal, sobre hospedagem. Eu falei, olha. Eu falei, não, tem muita parte aqui perto de São Luís que é um município de Hidrolina. Eu não sei porque não faz sentido. Inclusive o pedágio é um município de Hidrolina. E aí a Bia, Maria passou, faltou não tá. E a Ana todo mundo tá nenhum. A Ana mesmo, eu não faltou muito não. Porque claro, vocês tudo não foram passou. Vocês tudo não foram passou. A Ana mesmo, não saiu passou não. Não é não. O pedágio é de São Luís. E se você olha, né, você não entende, obviamente você vai olhar e falar que é São Luís mesmo. Aí ele falou, olha na nota. Aí eu falei assim, não, pastor, é Hidrolina. Eu estou falando que assim, não é uma teoria, um machismo, não. É gente de dentro, trabalha lá, que me falou que eu não sei Hidrolina, eu também não sabia. Eu vi, mostrou o mapa. E mostrou o mapa, eu realmente vi que está em Hidrolina, quem são as verbas. A Hidrolina não é São Luís. Por mais que empregue a gente São Luís, porque aí, né, teve uma conversa entre prefeitos aí e tal, rolou um acordo. Porque está perto da nossa cidade, mas não é. Beleza. E realmente, você não sabe, tranquilo, tudo bem. Mas se a gente pegar sempre o que a maioria fala, tá certo, tá errado. Aí quando chegou, depois que deixou vocês, aí ele deu as notinhas pra mim, né, pra fazer o pix pra ele, na associação. Aí eu peguei a notinha, aí eu olhei e falei, aqui, pastor, Hidrolina. Não, a palavra eu fiz isso na hora. Se fosse palavra eu fazer isso na hora. Ele tava todo mundo, ele falou, olha na nota, só pega aqui, toma, então. Não, pra que fazer isso? Aí eu, aqui, pastor, Hidrolina. Aí ele passou, muito humilde, passou. Você estava certo. Pronto. Então não se deixe guiar pela maioria. Não se deixe. Pode ser que eu possa estar no dia com a maioria ou eu possa estar errado. Pode ser. Né? Pode ser. Agora, eu acho engraçado ontem, a gente falando da música de João 14, sabia? Não tem essa música. Oi, minha filha. Então, olha, nem sempre a maioria está certa, tá? Grave muito bem isso. Quem está certo? Deus, a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Isso está certo. Busque a verdade. Ainda que a maioria do seu redor, eu duvido muito, infelizmente, que na sua sala de aula, da faculdade, da escola, eu duvido muito que a maioria está com Deus, eu duvido. A maioria se perguntar assim, quem aqui acredita em Deus? Pode até levantar a mão, mas está igual esse povo aqui, coração endurecido. Eles dizem que andam no caminho, mas você não vê o carro andando. Você não vê o carro andando. Coração endurecido com pecado. Então, muito cuidado. Inclusive, essa é uma das críticas que eu tenho à Igreja Batista. Eu amo a Igreja Batista, amo isso, com todas as minhas forças. Mas a Igreja Batista, a gente tem um modelo bem democrático para fazer escolhas e decisões. A gente tem as assembleias, você é membro, você tem direito a voto, a fala, pode ir lá, falar sua opinião. E muitas vezes isso é um problema. Vou dar um exemplo bem simples para vocês de uma coisa que não pode ser decidida com uma assembleia de igreja, democracia de igreja. Vamos pintar a igreja. Meu amigo, se falar isso na assembleia, aí ela quer verde, ele quer amarelo, essa não quer amarelo, ele quer lilás. Aí ela vai querer azul, ela quer preto, parede preta, toma, vai querer branco, cada um vai querer uma cor. Aí chega um pintando pra ficar de uma cor só, gente, vai ter duas aí resolve o problema. Então, cara, isso é inviável. É inviável. Vai virar uma discussão louca, absurda. Então, algumas coisas não podem ser abertas por uma decisão mesmo, não pode, de fato. Algumas coisas sim, outras não. Então, é bom esse modelo democrático, na maioria das vezes, mas algumas coisas não. Então, se o pastor e a liderança da igreja não souberem regrar isso, pode se tornar um problema, viu? Então, muito cuidado. Ok? E versículo 14 fala que se a gente guardar firme até o fim, se a gente for participante de Cristo, guardar firme a nossa fé até o fim, isso mostra que a nossa fé é verdadeira. A prova de que a sua fé não é superficial é a perseverança. A gente crê na doutrina da perseverança dos santos, né? Na Igreja Batista a gente não é nem
arminiano nem calvinista. O pessoal fala, sou batista. A doutrina que pega um pouco dos dois, né? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque existem linhas fora das duas, né? E a gente crê, eu creio também na doutrina da perseverança dos santos. Isso é, uma vez salvo, sempre salvo. Como você interpreta Hebreus 6? Você espera 3 semanas, logo vai chegar lá. Logo vai chegar lá. Então vamos entender o que o texto fala. Então, vamos perseverar até o fim se de fato cremos em Cristo. Se a gente está alicerçado em Cristo, sua fé verdadeira. Porque essas pessoas aqui tinham uma fé superficial. Os caras viram 10 pragas, 10 pragas, mar abrindo 2 vezes. Gente do céu, não tem como esse povo. Gente, não tem como. Incrédulos, coração endurecido. Ok? Versículo 15. Agora ele menciona uma parte central do texto e vai expor de novo. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais vosso coração, como foi na provocação. Lá no versículo 13, se você reparou bem na sua Bíblia, espero que esteja, a palavra hoje está em maiúsculo, não está? Hoje é maiúsculo. Versículo 15, a palavra hoje está escrito como também? Maiúsculo. O que é o hoje? É o tempo oportuno. Hoje é hoje, agora. Agora. É muito engraçado, em Libras é o mesmo sinal, só muda a intensidade. Hoje em Libras é assim, e agora você faz impressa, falou, bora agora, hoje. Agora. Então esse hoje é um agora, bora, agora. O tempo para crer em Cristo é hoje, não é amanhã. Eu não vou nem falar, pode ser que amanhã você morra. Não é nem que amanhã você morra, não. Você está morto. Sem Cristo já está morto. É Ele que nos traz vida. Ele que filhos fala essa vida do tempo emprestado. Eu falei um pouco disso ontem. Da mesma forma que Paulo queria que Filemão perdoasse Onésimo, porque Paulo pagou a conta, Jesus pagou a nossa conta. Nossa conta foi imputada na conta de Cristo. Então, se você não vive mais com você, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Né? E depois não é si mesmo, com sua cruz e siga-me. Então você não tem a sua vida é de Cristo de Deus. Sem Deus, você está morto, nem vida você tem. Ou você tem uma vida com Deus, ou você não tem uma vida. Simples. Não existe. Vida para o peixe fora da água. Não existe vida para a árvore fora da terra. Não existe vida para o ser humano fora de Deus. O peixe tem o direito de não acreditar na água? Tem. Mas se sair dela, ele morre. Você tem o direito de não crer em Deus? Tem. Porém, sem Deus você morre. É uma necessidade. Precisamos de Deus. Ele não precisa de nós. Mas nós precisamos dele. E por amor, não por obrigação. Lembre-se disso, hein? Ok? Continuando. Versículo 16 a 19 para a gente finalizar. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então aqui fala o seguinte, olha, espera aí, quem se rebelou não foi os que ouviram. Eles saíram do intermédio de Moisés, aqui o autor continua trazendo a comparação de Jesus e Moisés. Então Moisés não salvou ninguém não. Moisés libertou o povo e o povo morreu no deserto. E Jesus sim liberta de verdade. Mas a forma do povo também, né? Moisés fez a parte dele, por mais que ele não foi perfeito, não do jeito que Deus queria. Moisés errou, né? Mas ainda assim ele foi a parte dele. Se você não crê, a culpa é toda sua. Se você endurece o seu coração, a culpa é toda sua. A culpa não é de Deus, não. A gente tem mania de culpar Deus pelas situações diversas que a gente passa na nossa vida. Tem coisas que são sim vontade de Deus, Ele está nos provando ali, mas tem coisas que não. É permissão de Deus. Nós buscamos as nossas próprias mãos. Você muitas vezes gasta tempo da sua vida apenas cavando a sua cova para você entrar depois. Deixa todos os seus bens patrimônios para trás. É isso que você faz. Você simplesmente cava a sua própria cova. Esquece que existe outra vida depois dessa. Esquece o que realmente importa, que é você perseverar na sua fé e levar essa fé a outros. Não seja egoísta. Leve essa fé a outros. Porque no meio do povo ali, voltavam tudo lá, não sei o que e tal. Deus aí, então beleza, vão estar 40 anos então no deserto, não volta, 40 anos. A viagem era para meses, gente, meses, menos de um ano, chegava rapidinho. Então Deus traz a incredulidade, atrasou a promessa. E tem muita promessa na tua vida que Deus atrasa na sua conta, por sua culpa. Deus não, Ele está preparado para receber. Um exemplo muito bom disso é relacionamento. Com certeza, se a gente pegar 5 anos atrás, João Felipe, sabe como você relacionar com a Isa? Você sabia como se relacionar com o João há 5 anos atrás? Muito difícil.
Eu não estaria comprando uma casa 5 anos atrás, nem ela comigo, tenho certeza disso. Então, você não está pronto ainda para receber a promessa de Deus. Relacionamento, talvez um emprego, talvez você é muito inconsequente em cima de 2 voltas. Se você ganhar uma moto, você vai dar grau na moto, né? Igual aquela Bíblia freestyle lá, dando grau na moto. Você vai morrer, vai na rua do Oeste ali no 12. Então Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que convém ou não. Talvez você entre na faculdade ainda no final do momento também. Você não tinha cabeça para entrar. Você corromper a sua fé. Ou talvez seja uma competência sua. Em algumas áreas simples. Talvez é qualquer pessoa. Você não quer mudar e quer encontrar alguém que se encaixe nos seus moldes. Você não corre atrás de um emprego, por isso está desempregado. Você não usa na faculdade porque você não corre atrás do estudo suficiente. Então tem várias possibilidades. Então, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado para atrasar as promessas de Deus na sua vida. Muito cuidado. Okay? Eles ouviram, saíram do Egito, porém, mesmo assim, o que aconteceu? Deus se indignou contra eles. Quando quem se indignou por 40 anos, contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Isso aqui é uma expressão para falar, olha, eles morreram mesmo, tá? Morreram. Toda aquela geração, toda ela morreu. Só entrou 2, assim, só entrou naquela terra prometida. Não, daquela geração, só os 2 entraram. Só, porque depois aquela geração foi toda renovada. E acredito que 40 anos é realmente tempo, vai renovar uma geração. Então todo aquele povo morreu, nasceu outras pessoas. E seus cadáveres ficaram no deserto. Gente, seja para pensar na provisão quão grandiosa que é a provisão divina. Um pessoal viver num deserto, 40 anos, não tem terra para plantar. Água não temos. Como é que vamos comer? Roupa, os caras usam uma roupa só a vida inteira. E a roupa de boa. Sandálias. Ó, 40 anos. As sandálias, as melhores sandálias da história. 40 anos não aguentaram. Pô, mas não é todo dia, é outro dia. Cara, não tem como. Deus proveu o Jeová Jireh. Então, o Jeová Jireh que Jó fala, Deus proveu aqui para eles tudo. Rapaz, os caras vão ser gratos. É demais a conta. De ver que Deus, se Ele quiser, tem poder fazer tudo. Tudo. Porém, Ele não queria ter feito isso. O que Ele fez então, se não queria? Porque Ele queria que o pessoal tivesse entrado na terra prometida muito antes. 39 anos antes. Mas eles não entraram. Então, todos eles morreram, um a um, os cadáveres no deserto. No caso dos 40 anos representa os 40 dias, né? Que o pessoal foi espiar, por 40 dias espiando, e depois chegou, né? E os 10, não, difícil, tudo mais. Devido a isso, tá, então cada dia vai ser um ano. Dependeu dos 40 anos. Caso 1 dos 14:34 fala. Simbologia dos 40 anos. Boa, tá aberto aí, pode ler. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós a vossa iniquidade 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Muito bom. Rapaz, já pensou se cada dia longe de Deus fosse um ano? Um ano não. Um mês já era muito, né? Um dia longe de Deus fosse um mês ou um ano de Deus atrasando a nossa promessa, já pensou? Então, eles mereceram, isso é fato. Tudo que você passa na sua vida você merece e merece um pouco mais. Porque ainda assim, esse povo que merecia morrer imediatamente, não morreu imediatamente. Deus ainda acudiu eles, né? A gente vê o tempo da graça de Deus derramando um mês e meio a esses 40 anos que eles sofreram ali. Inclusive a própria serpente, né, que é citada lá em João 3, que eles estavam sendo picados por cobras venenosas, que mereceram também, Deus permitiu que isso acontecesse com eles. Porém, no meio de tudo isso, no meio da morte, a graça de Deus. Deus está levando uma serpente pronta para salvar o povo. Assim como Cristo é levantado e nos salva, mês e meio o nosso pecado, mês e meio a nossa incredulidade. 40 anos no deserto, 40 anos. Ou o povinho é esse, que acabou de sair do deserto, enquanto Moisés está lá em cima no monte, chegando no Monte Sinai, pegando as leis de Deus. Eles, não, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, né? Porque foi ele que salvou nós. Gente. Versículo 18. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, vemos, porém, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Simples, o autor todo fala, olha, eles entrou porque não queriam. Incredulidade, pronto, foram incrédulos. Essa é a palavra-chave desse capítulo. O capítulo todo fala justamente sobre incredulidade.
E a incredulidade vem do povo de Deus, repito. Não é não crentes, não é ateus, não é agnósticos, é gente que é crente, de teoria. Na prática, é gente que está na igreja, está em contato com Deus, está em contato com os milagres de Deus e ainda assim não crê em Deus, verdadeiramente. Então são essas pessoas que a Epístola aos Hebreus está se referindo. Que, aliás, vou repetir isso, ela é chamada de um sermão expositivo, porque ela traz um pensamento e vai expondo, ela faz uma pregação, um sermão. Ela vai ter característica mesmo só no finalzinho, só nos assuntos finais. Então, ela é mais uma pregação, um sermão expositivo de uma carta, né? Aplicações práticas para a gente hoje. Tem um versículo que fala assim: não seja incrédulo, seja crente. Literalmente fala desse jeito, em outras versões, né? Não seja incrédulo, seja crente. Eu falo para vocês hoje, sejam crentes. Mas crentes de verdade, cristãos. Aprendam com os erros do pessoal do passado. Se tem uma coisa que nós podemos fazer é isso. A gente vai lá que Abraão mentiu, né? Moisés cirou sem necessidade, cirou demasiadamente. Salomão teve várias mulheres, Davi adulterou. Aí tem uma grande diferença esses quatro mencionados aqui. Eles não continuaram fazendo isso. Davi, que era um segundo coração de Deus, caiu naquele pecado. E o pecado de Davi está ali, não é, opa, está liberado, então posso trair uma vez, Davi traiu, está de boa. Não é isso. Está ali de exemplo do que não deve ser feito. Temos exemplos do que deve ser feito e do que não deve ser feito. E a Bíblia sempre mostra os defeitos dos heróis da fé. Todos os heróis da fé que estão lá em Hebreus 11, né? É engraçado que a gente estudando nesse ano, né? A gente viu muitas pessoas que estão em Hebreus 11, são juízes, né? E uma porrada de juízes está lá em Hebreus 11. Lá no começo do ano, isso foi quase um ano. Sansão entrou na galeria de heróis da fé. Raab, que era uma prostituta, entrou. Então você vê várias pessoas. Que prostituta está na galeria de heróis da fé? Deixa eu dar um negócio. Você é uma prostituta, rapaz. Falando para os homens, você é prostituta também. Somos prostitutas quando? Desagradando, somos infiéis a Deus. Quando você é infiel com Deus, você peca. Deus manda um próprio profeta, né? Oséias ou Obadias? Oséias. Hã? É Oséias, né? Oséias capítulo 3. Deus manda ele casar com uma moça. Tem até aquele escândalo, né? Aquele pastor, ele falou o seguinte, era pastor, né? Dizendo ele que era pastor, né? Sei lá. Hoje tá fácil pastor, né? Tá muito fácil, né? Aí ele falou assim: não, aí eu tava conversando com o meu irmão, tava achando, se tinha atraído por ela, achava bonitinho e tal. Eu pensei, não, mas será que era a vontade de Deus? Aí eu pedi uma direção de Deus, aí eu orei para Deus e aí eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia aqui, pum! Aí tá lá, Oséias capítulo 3, primeiro versículo, deixa o primeiro, o quarto, como assim? Vai, toma uma mulher e adultera. Aí é um sinal de Deus, aí eu adulterei, né? Deus mandou. Aí, pô, esse vídeo é muito engraçado, não tem lógica. O repórter pega a Bíblia na hora. Deixa eu ver isso, meu negócio. Ele pega a Bíblia. Ele pode achar que é estranho, não é possível essa Bíblia, não é possível. Aí ele, mas o senhor levou aqui não? Por quê? Não, porque tem um acento no né? Adúltera, não, olha como fica a leitura. Vai, toma uma mulher adúltera e se casa com ela. Aí ele, rapaz, sabe que você me ajudou, teve bom você ler isso pra mim? Velho, o cara é uma figura, não tem como, né? Até uma figurinha, não precisa de figurinha do cara. Fonte, dá a foto do carinha lá, entendeu? Esse cara não serve pra nada. Fez uma hermenêutica horrível do texto, tá um acento, né? Um acento, cara. Literalmente, um acento. Então, e tem disso. Tem disso. Não, Senhor, o que o Senhor tem para falar aqui hoje? Aí você abre a Bíblia, nunca vai Apocalipse nem Gênesis, né? Está no meio, nunca vai dar. Então sempre tá salvo, cara, salvo brota. Então tu faz isso, né? Brinca, salmos é sempre salmos, que é 150 capítulos, vai dar em salmo. Aí cai no salmo de renovo, é Deus falando comigo. Cara, você sabe que qualquer lugar da Bíblia é Deus falando com você. Mas eu creio, tenho fé, espero que sim, senão eu vim aqui à toa. Que Deus falou com você aqui hoje, sim, se foi falando comigo. Quando eu preparava a lição e até durante a lição, eu sempre falo comigo, não estou falando também, senão está errado. Senão eu estou me acostumando com o sagrado, está errado. Então, não precisa, vamos ver o que tu acha aqui. Olha no certo ponto chegando, esse pastor pegar o negócio. Então, interprete corretamente. Pegue os erros do passado como exemplo para não cometer erros agora, no presente. Okay? Seja firme, não seja incrédulo, seja crente. O pecado te afasta de Deus, fuge do pecado. Não é porque eu sou salvo, meus pecados já estão perdoados, não é que o preço foi pago, que eu vou viver pecando deliberadamente.
Gálatas 3,16. Por acaso Cristo é ministro do pecado? É certo que não. Jesus, ele é o ministro da nossa nação, da graça. Ele é o apóstolo de Deus. Ele é o sumo sacerdote de Deus enviado para nos salvar. Amém?